É isso aí. André, a gente estava falando aqui das pesquisas, né? Das pesquisas, saíram várias, Lula perdeu um pouco de aprovação, aí a avaliação do Hugo, que a questão econômica é o que pesou mais, ele falou no pico inflacionário de janeiro. Qual a avaliação que você faz? Você acha que a economia foi o principal fator? E como é que está a economia, de forma geral, na sua opinião? Eu acho que a economia ela está passando por um processo bem grave assim de desaceleração, né? O segundo semestre, essencialmente, o PIB variou zero, né? Ele parou, literalmente parou. A gente manteve aquilo que foi obtido no primeiro semestre e quando a gente olha o período mais largo, né? Fica essa sensação, nossa, está tudo indo tão bem. PIB cresceu 3%, inflação caiu de quase 5%, né, para próximo de 4%, a gente está dentro da meta ali, a renda está aumentando, né, quando você olha para os dados de balança comercial, são recordes históricos, desemprego está caindo de maneira bem acelerada, comparativamente ao que a gente tinha alguns anos atrás, só que isso não está se refletindo no sentimento das pessoas. E eu acho que uma parte, obviamente, no meu artigo de hoje da Folha, eu elenquei vários aspectos que são, inclusive, extra-econômicos, mas, do ponto de vista econômico, me parece que o período mais recente está maltratando mais. Aí eu elencaria 3 pontos. O primeiro é a desaceleração do PIB com relação ao primeiro semestre, o que faz com que o PIB agora esteja realmente estagnado. Então, o que vai acontecer daqui para frente é super importante. O segundo ponto tem a ver com a inflação de alimentos recente, né, que a gente estava falando aqui, e que penaliza mais as famílias de baixa renda. Então, o estudo que o IPEA faz todo mês, levantando a inflação por faixa de renda, mostra que a inflação sentida pelas camadas de renda muito baixa triplicou de novembro para cá. Em novembro foi 0,20% a inflação sentida, e agora em janeiro foi de 0,66. Então, eu sei que parece pouco, né, quando a gente olha e fala de 0,20 para 0,66, mas para quem tem uma renda muito baixa, isso pesa bastante, porque é focalizado em alguns itens, né, nomeadamente alimento e energia, e transporte acaba pegando um pouco também, um pouco de repique. Então, esses elementos, quando você pega essencialmente habitação, energia, alimentos e educação, isso aí dá mais de 70% do orçamento de família muito pobre. Então, a gente está falando de um impacto grande, tá? Só que tem um outro elemento que eu acho ainda mais geral, que ele não está muito no radar das pessoas, porque eu acho que a maneira como a imprensa atua, ela acaba encobrindo esse elemento que é super importante, que é a carestia. Então, o que é é o nível de preços. Então, as pessoas, ainda que a renda esteja crescendo, e você abre, né, a internet e está lá o jornal dizendo, né, a imprensa falando que a inflação está desacelerando, o nível de preço está muito elevado. Então, pessoas que compravam, sei lá, 1 quilo de cenoura por R$3 estão pagando 7. Se você olha recentemente, está pagando mais de 20. Né? Cenoura foi um item que teve uma inflação imensa recentemente. Quando você fala de carne, é a mesma coisa, pode ter caído, né, quase pela metade do preço, mas ainda está muito caro para o orçamento da família brasileira média ou principalmente de baixa renda. Então, eu acho que esse elemento da carestia é algo que está ocorrendo no mundo inteiro, eu quero frisar isso, não é algo que o governo Lula produziu. Isso é algo que vem exatamente dos conflitos geopolíticos que acabaram afetando o preço de alimentos e preço de energia, obviamente junto com a pandemia. E uma vez que o preço sobe, ele para de subir. Quando ele para de subir, aparece lá no jornal, a inflação está em zero, está muito baixa, porque ela parou de subir. Mas o preço não caiu. Ou seja, as pessoas não têm aquela sensação de aumento de poder de compra, né, que viria com uma queda de preço. E aí a solução é tem que aumentar a renda, tem que melhorar as condições de trabalho. Eu venho falando que a gente tem que, eventualmente, né, parar de discutir preço de alimento, ou seja, o nível de desenvolvimento chegar a tal ponto em que, mesmo que tenha alguma pressão de alimentos, isso não afete tanto as famílias por ser um elemento tão básico. A gente ainda está discutindo isso, isso mostra, né, de uma maneira bem sensível o nosso atraso, né, o nosso nível de subdesenvolvimento.